Segunda de Samuel 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Há momentos na vida em que o peso de nossas próprias escolhas cai sobre nós como um trovão. Davi, o homem segundo o coração de Deus, conhecia o poder da comunhão com o Senhor. Era o pastor que se tornou rei, o guerreiro que derrotou gigantes, o adorador que compôs salmos de louvor e entrega. No entanto, ele também foi o homem que cedeu à tentação, que abusou de sua autoridade e tentou esconder seu pecado. Quando o profeta Natã o confrontou, Davi não tinha mais onde se esconder. As palavras do profeta cortaram seu coração. Tu és esse homem. E é aqui que vemos um dos momentos mais profundos de toda a Escritura, não por causa da queda de Davi, mas por causa de sua resposta: pequei contra o Senhor. A restauração sempre começa com a verdade. Enquanto Davi tentou encobrir seu pecado, viveu em agonia. O Salmo 32 reflete seu sofrimento. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. A negação é o terreno onde o pecado cria raízes profundas. Reconhecer a verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para a libertação. Davi não tentou justificar-se, nem transferir culpa. Ele não disse: foi um erro, não era minha intenção, ou as circunstâncias me levaram a isso. Ele declarou com humildade: pequei contra o Senhor. Essa é a linguagem do arrependimento genuíno, aquele que não se preocupa em preservar a imagem, mas em restaurar o relacionamento. A resposta do profeta Natã é surpreendente. Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. O perdão não veio depois de uma longa penitência, nem como recompensa por boas obras. Ele veio imediatamente após a confissão. Isso não significa que as consequências desapareceram. Davi ainda enfrentou dor, perda e lembranças amargas de suas escolhas, mas o perdão removeu a culpa diante de Deus. O relacionamento foi restaurado. Aqui aprendemos uma verdade essencial. O perdão divino não é conquistado, é concedido. Não há pecado que o arrependimento sincero não possa alcançar, porque a graça de Deus é maior que a culpa humana. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Romanos 5:20. Mas o arrependimento precisa ser real. Não é um sentimento passageiro de remorso, mas uma mudança de direção, uma decisão de voltar ao Senhor. Muitos confundem culpa com arrependimento. A culpa paralisa, o arrependimento liberta. A culpa olha para o erro, o arrependimento olha para Deus. A culpa produz vergonha, o arrependimento produz transformação. Davi sentiu culpa, sim, mas não ficou preso a ela. Ele se lançou na graça. O Salmo 51 é o retrato desse coração quebrantado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele não pede apenas que Deus apague seu erro, mas que transforme seu interior. Isso é arrependimento verdadeiro, não apenas querer o perdão, mas desejar uma nova vida. O que aconteceu com Davi pode acontecer com qualquer um de nós. Todos erramos. Todos em algum momento ferimos a Deus e as pessoas. Mas a boa notícia é que o arrependimento continua sendo o caminho para a restauração. Arrepender-se não é retroceder, é recomeçar. É admitir que você foi longe demais e permitir que Deus o traga de volta. A confissão abre a porta que o orgulho havia trancado. Quando você diz: pequei contra o Senhor, o Espírito Santo entra com consolo, perdão e nova direção. É nessa hora que Deus pega os cacos e começa a reconstruir a alma, não ignorando o passado, mas redimindo-o. Conselhos práticos para quem busca restauração. 1. Não fuja da verdade. Encare o que aconteceu. O confronto dói, mas cura. 2. Confesse com sinceridade, não para impressionar, mas para libertar-se. 3. Aceite o perdão.
Deus não está preso ao seu passado. Quando Ele perdoa, Ele zera a conta. 4. Aprenda com a queda. Cada falha pode se tornar uma lição que molda o caráter. 5. Volte a servir. Não viva sob o peso do erro. Permita que a graça que te levantou te leve a servir com mais compaixão e humildade. Davi pecou, mas não foi definido pelo seu pecado, foi definido pelo seu arrependimento. A diferença entre Saul e Davi não foi o tamanho do erro, mas a resposta ao confronto. Saul justificou-se, Davi se humilhou. Saul defendeu sua imagem, Davi buscou o coração de Deus. E é por isso que, séculos depois, Deus ainda o chama de homem segundo o meu coração. Não porque ele foi perfeito, mas porque reconheceu sua necessidade constante de graça. Assim também é conosco. Nenhum erro é grande demais para impedir um novo começo, desde que haja um coração disposto a dizer: pequei contra o Senhor. Pois aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Provérbios 28:13. E é essa misericórdia que transforma um momento de queda em um marco de redenção. Lembre-se, o arrependimento não é o fim da história, é o início da cura. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que pode se fortalecer com ela e inscreva-se aqui no canal. Cada gesto seu faz diferença, espalha esperança, fé e transformação através dos ecos nas escrituras que chegaram a ti. Obrigado por caminhar junto conosco nessa jornada. Deus abençoe você.